Olá e bem-vindos ao Commodities Corner. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre o etanol, é Ricardo Parada Pimenta, da Tortoriti Partners. Bem-vindo, Ricardo. Em geral, analistas e cientistas estão otimistas em relação ao etanol como uma indústria de energia alternativa. Qual é a sua perspectiva para o etanol durante 2014? Well, we cannot answer this question with a generic and simple choice like bullish or bearish. I believe both. É impossível responder esta pergunta com uma simples escolha entre tendência de baixa ou de alta. Eu acredito que as duas tendências podem ocorrer em diferentes períodos. Até dezembro, diversos fatores podem afetar o preço. European Union, grain crops in the European Union and United States, the lack of Há definition. fatores bearish, por exemplo, os preços internacionais do açúcar, os preços da gasolina no Brasil e na União Europeia, as colheitas curtas na União Europeia e nos Estados Unidos, a falta de definição pelo RFS sobre o volume obrigatório de mistura nos Estados Unidos e o aumento do uso dos biocombustíveis de segunda geração na União Europeia. Which we can be considered bullish. Like, for example, in Brazil, the increase of Temos alguns fatores considerados bullish. Por exemplo, o aumento da taxa de mistura de etanol-gasolina no Brasil, de 25% para 27,5%. already. Obviamente, isso está sujeito à aprovação final, mas já é considerado certo. E a colheita mais curta da cana-de-açúcar no Brasil, que foi agravada pelos fracos rendimentos do açúcar. Agricultural yields on sugar content. So the sugar content on the sugarcane has been below O açúcar da produção da cana esteve em níveis abaixo do normal. E por isso, o Brasil talvez precise importar etanol durante a época da colheita, que será favorecido pelo ajuste do preço da gasolina. Após 3 anos de congelamento, com as eleições, as expectativas são de reajuste para os preços. Eu acredito que a tendência de baixa virá primeiro, e em seguida veremos os impactos dos fatores bullish. bearish factors will precede the bullish ones. So you have one and then the other afterwards. No Brasil, o segundo maior produtor mundial de etanol depois dos Estados Unidos, o produto vem da cana-de-açúcar. Mas o país teve fraca colheita em função da seca. Como isso afetará as exportações de etanol do Brasil e dos Estados Unidos? Although the drought has not been uniform in all regions, it has occurred mainly on the large. Apesar de a seca não ter afetado todas as regiões, ela ocorreu principalmente na maior região produtora de cana-de-açúcar, a região centro-sul do Brasil, que constitui 90% do total da produção do país. Essa região espera encurtar a colheita com moinhos terminando as operações entre o fim de setembro e o início de outubro, quando normalmente duram até o fim de novembro, meados de dezembro. Around 24 billion liters according to the last estimate. A produção de etanol dessa região deveria ser de 24 bilhões de litros, de acordo com a última estimativa da UNICA. A previsão do início do ano era de 25,8 bilhões de litros. Esse total não leva em consideração o aumento da taxa de mistura de 25% para 27,5%, porque isso vai gerar uma demanda adicional de 1,1 bilhão de litros convertidos em etanol hidratado. O que veremos será uma redução considerável das exportações brasileiras de etanol para os Estados Unidos, especialmente para a Califórnia, onde ainda há arbitragem. O contrário acontecerá com as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil. E há também demanda pelo produto nas Filipinas, Índia e outras partes do Extremo Oriente, como a Coreia e Taiwan. Small parts in the Far East, like Korea and Taiwan. So that's what we expect to see. Uma ordem federal exige que as refinarias aumentem a quantidade de etanol na gasolina a cada ano. A cota está um pouco acima dos 15 bilhões de galões este ano, subindo em direção à meta de 36 bilhões de galões para 2022. Você acredita que a meta será alcançada, considerando o impacto da seca na oferta?
I don't think this target will be reached, but the main reason Não, eu não acredito que a meta será alcançada, mas a principal causa não será a produção no Brasil. O país tem condições de aumentar a capacidade produtora o quanto for necessário em um total de 2 anos, porque ainda temos muita terra arável e a cana-de-açúcar tem um determinado período de maturação. Então é necessário pelo menos 1 ano para o crescimento da cana, além do período de plantio. Nós temos muitas áreas para expandir nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. Eu acredito que a principal razão pela qual não alcançaremos a meta são as restrições domésticas nos Estados Unidos, como a falta de definição pelo RFS sobre o volume obrigatório de mistura e o limite da mistura. O limite de mistura representa a impossibilidade de se misturar mais de 10% de etanol na gasolina nos Estados Unidos. Entretanto, atualmente a EPA autorizou e acordou que a mistura poderia ser de até 15%. As montadoras de veículos se recusam a garantir automóveis que usem mais de 10% de etanol na gasolina. Além disso, a maior parte do sistema de distribuição nos Estados Unidos opera na faixa de 10% de etanol na gasolina, o que torna quase impossível separar a gasolina com diferentes quantidades de etanol. Como as perspectivas de crescimento para o consumo de gasolina nos Estados Unidos não são boas, é provável que o biocombustível substitua parte do etanol. Obrigada, Ricardo. Isso encerra o programa de hoje, mas voltaremos na quinta-feira com mais notícias sobre commodities. Até mais!